Constituição que privilegia os direitos dos cidadãos. Um conjunto de leis que trouxe avanços importantes para a sociedade. Um reencontro com a democracia. A Constituição Estadual de 1989, promulgada dia 5 de outubro, acabou com uma era de crueldade e de violência que manchou a história política do Brasil. Os paulistas tiveram de volta os direitos ceifados pelas armas da ditadura. O povo do estado mais rico e dinâmico do país reconquistou a liberdade e ganhou direitos nas áreas da educação, saúde, justiça, meio ambiente, entre outras. A sociedade pluralista restabeleceu o equilíbrio e teve a garantia de participar das decisões e fiscalizar a administração pública. Os paulistas passaram a fazer parte de novo de uma sociedade sadia. As divergências ideológicas entre os parlamentares foram postas de lado. Prevaleceu a razão. O convidado de hoje do Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, ajudou a fundar o PSDB. Foi um dos mais atuantes deputados constituintes. Fernando Vasco Lessa do Nascimento, advogado, jornalista, atuou nas áreas de educação pública e habitação. Foi relator da Comissão do Poder Executivo e suplente da Comissão da Ordem Econômica e Social. O bate-papo, cheio de recordações com o repórter Jorge Machado, aconteceu no plenário Juscelino Kubitschek. Veja. Eu vou conversar com o deputado constituinte Fernando Vasco Lessa do Nascimento. Fernando Lessa. Advogado, jornalista, foi deputado estadual em 1983, 1987 e 87 a 91 pelo PMDB, tendo sido eleito a constituinte com 52.621 votos, concentrados na região de São Bernardo do Campo. Em 88 foi fundador do PSDB. Foi secretário de Educação, Cultura e Esportes de São Bernardo do Campo, secretário-chefe da Casa Civil do Governo de São Paulo, 98 e 99, foi diretor-presidente da Fundação Memorial da América Latina, desde 2005. Deputado Fernando Lessa, o que falar daquele momento de grande efervescência neste parlamento? Há muita saudade da parte dos constituintes, dos bons debates nesta casa. O que o senhor rememora, o que o senhor destaca como mais relevante daquele período muito profícuo nesta Casa de Leis? Olha, em primeiro lugar, um momento histórico que o país vivia. Sim. E, por consequência, o Estado de São Paulo. E, então, foi um privilégio poder atuar na política, poder ser deputado nesse período. E a gente acha que imprimiu uma marca que o momento e a responsabilidade nos impunham. Teremos, sem dúvida, uma Constituição democrática. Preocupa-me, entretanto, a existência de vários dispositivos, tanto na parte permanente quanto nas disposições transitórias, que, a pretexto de corrigir injustiças ou de estender benefícios, acabam por introduzir no texto constitucional matérias que seriam próprias da lei ordinária e não da própria Constituição. Então foi muito feliz e eu fico, não posso negar, um pouco emocionado quando volto a sentar aqui numa dessas cadeiras aqui no plenário da Assembleia, podendo rememorar, podendo não reviver, mas Sim, rememorar aquele período, que foi um período muito rico. Né? O senhor tem uma boa lembrança dos embates, inclusive ideológicos, que haviam nesse período da Constituição? Eu digo que muito se esperava, havia um anseio dos paulistas com a Carta. E se esse anseio se traduziu no que está aqui, 25 anos atrás? Eu creio que sim, eu acho que nós fomos dignos do momento, da oportunidade que nos foi apresentada. Havia uma expectativa da sociedade realmente muito forte, como havia no plano federal, né? E os deputados, os constituintes paulistas, acho que foram, digamos... Ousados, se pode falar? Não, foram ousados e foram responsáveis e foram, enfim, deram conta
dessa atribuição, dessa tarefa que lhes foi confiada, que lhes foi posta em mãos naquele momento histórico, não é? Sim. Então, voltar nessa entrevista a ocupar uma dessas cadeiras não deixa de causar alguma emoção, porque foi realmente um momento muito grato para todos nós. São Paulo escreve a melhor Constituição de todos os tempos. Deputados constituintes preparam o projeto definitivo de Constituição que na próxima fase será levado para votação em plenário. Por enquanto, os constituintes defendem suas propostas nas reuniões da Comissão de Sistematização. Muitas delas já estão aprovadas. O senhor esteve à frente da Comissão do Poder Executivo, trabalhando na comissão que tratou da organização do Poder Executivo. Exato. E das responsabilidades dos membros e da segurança pública. Como foi esse trabalho em especial? Olha, foi um trabalho envolvente, porque falar do Executivo significa falar do governo, do órgão executivo do governo, ao qual incumbe cuidar das políticas. E no momento de transição histórica como aquele... A gente vivia a saída de um período militar para a democracia. Então, foi muito gratificante para todos nós que estivemos aqui viver esse momento. E eu acho que fomos dignos dele. Sim. Ainda sobre a questão do executivo, muito se reclama hoje em dia porque o poder executivo é preponderante, mesmo em se tratando de uma república federativa, os poderes harmônicos, mas o executivo concentra não só o poder da caneta, né, vamos dizer assim, dos orçamentos, os recursos. E parece que na hora, como foi a discussão para evitar esta preponderância, essa hipermusculatura? Digo isso porque essa casa ficou fechada dos 68 a 70 e se governou por decretos-lei. É verdade. E, ou seja, parecia que o poder legislativo era dispensável, se podia tocar o Estado sem os deputados. Como foi trabalhar dentro de uma comissão que tinha que colocar, ou, digamos, garrotear de alguma maneira o executivo que era até então preponderante? Olha, foi um momento importante e de muita responsabilidade para todos nós, porque também não era desejável estabelecer um legislativo com uma força tal que inibisse a ação do Poder Executivo. Quer dizer, o que importava era construir um modelo marcado pela convivência harmônica, democrática entre Executivo e Legislativo. Sim. E eu acho que nós andamos bem com a Constituição que promovemos, que produzimos, estabelecendo, digamos, um modelo em que esta interação, esta integração, este convívio num período de plena democracia foi possível e está sendo possível. Deputado Fernando Lessa, como foi estabelecer o tamanho exato do Estado? Havia, de um lado, uma grande carência, uma necessidade da população. E a Constituição Cidadã, de 1988, trouxe muitos direitos, muitos deveres para o Estado. Mas a discussão que se coloca é: quem paga esta conta? Está nós, brasileiros, os paulistas em especial, dispostos a pagar mais impostos para absorver essa carga de atribuições e de deveres? Como foi ponderar o Estado ideal, o tamanho do Estado? Encontrar esse ponto de equilíbrio não é uma tarefa fácil, realmente. Mas eu acho que nós soubemos fazê-lo. Como já tinha ocorrido no plano federal, na Constituinte Nacional, nós também agregamos valor a este processo, a este momento, e acho que fomos dignos dele. Sim. Não é? E eu tenho uma honra muito grande em ter podido ser deputado num momento histórico tão importante quanto foi esse. O Assembleia Repórter Especial de hoje faz a primeira pausa. A gente volta com Jorge Machado e Fernando Lessa. Depois do intervalo. Até já. O Assembleia Repórter Especial fala sobre os 25 anos da promulgação da Constituição Paulista.
O nosso convidado de hoje é o deputado Fernando Lessa. Vamos voltar ao plenário Juscelino Kubitschek para relembrar mais um pouco do trabalho do deputado. Deputados constituintes prosseguem neste final de semana na análise das emendas apresentadas ao projeto de Constituição. Das galerias populares e representantes de entidades acompanham com interesse os debates. Como foi o diálogo com a sociedade civil e com os grupos organizados que vinham cobrar dos seus deputados estaduais constituintes mudanças e uma Constituição moderna à altura do povo paulista? Olha, eu acho que foi bom, acho que foi maduro, né? Embora nós tenhamos vivido antes um longo período de obscurantismo, de arbítrio, né? De arbítrio, né? Mas havia um desejo muito forte da sociedade brasileira de participar, de ter, digamos, um papel de protagonista nesse processo, e eu acho que nós tivemos a oportunidade, eu diria até o privilégio de viver esse momento, e eu acho que fomos dignos dele. Sim. Como foi o diálogo com gestores, eu digo, os municipais? A Constituição de 88 trouxe a figura de um ente, que é o município, que antes não tinha esse caráter. Como foi dialogar com os prefeitos, com os vereadores, de maneira tal que também traduzisse mais esse, digamos, extrato na hora da divisão do bolo dos impostos, na hora do reconhecimento de competências, o que cabe ao prefeito, o que cabe ao governador, o que cabe ao presidente da República. No momento de mudanças profundas, como foi esse, eu acho que havia expectativas talvez até um pouco exageradas de todas as partes. Mas eu acho que o nosso papel como poder legiferante, como poder ainda aqui no âmbito estadual, claro, não tão importante, não tão amplo quanto o do Legislativo Federal, do Congresso, mas assim mesmo bastante amplo e gratificante para todos. E eu acho que nós fomos dignos desse momento. Deputado, muito se fala também da questão que o senhor tem em tabula, que ou estão em Brasília, os grandes desafios dos políticos, no Congresso Nacional, Câmara e Senado, ou nas câmaras municipais. É o varejo, é o dia a dia. O buraco da rua, a iluminação, a creche. Como fica a capacidade de produzir leis e de fiscalizar o executivo nas assembleias legislativas, que se critica muito aí fora, que estão, de certa maneira, esvaziadas? Como é que o senhor vê isso? Bom, primeiro eu acho que isso é verdadeiro. A dimensão institucional do Legislativo Estadual não tem a magnitude que tem o Congresso Nacional. E não era assim até 88, as assembleias eram mais concorridas, não é? Pois é. Estavam mais próximas do cidadão. E na outra ponta, o município, a Câmara Municipal. Mas eu acho que a Assembleia tem, assim mesmo, um espaço importante. Tá? E a democracia permite e atribui e consagra essa oportunidade, enfim, amplifica as possibilidades da atuação do legislador estadual. Não é? Agora, o momento que nós vivemos aqui, naquela época, foi muito gratificante por esse momento histórico, por essa transição que o país vivia. Não é? E eu me confesso, digamos, um privilegiado ter podido estar aqui naquela oportunidade. Deputado, como foi trazer para a Constituição, para a Carta dos Paulistas, mais recursos para a educação, quando, na verdade, se falava em Brasília em 25%, os paulistas foram mais ousados, chegaram a 30%. Também cultura, ciência e tecnologia. Todos, digamos, blindados com algum capítulo, alguma marca muito bem descrita na Constituição. Olha, eu quero lhe dizer, sem falsa modéstia, que esta foi a minha principal preocupação. Né? Eu fui secretário de Educação e Cultura em São Bernardo
e dediquei boa parte da minha vida a essa área, tanto a educação quanto a cultura, e não podia deixar de direcionar, tendo a oportunidade, o privilégio de estar aqui como integrante deste poder, esses setores, essas áreas, essas prioridades. E eu me confesso Orgulhoso nesse orgulhoso, mas mais do que isso, privilegiado por ter podido viver esse momento, ter podido estar aqui nesse momento de transição tão importante e ajudar a construir um novo momento, sem falsa modéstia. A juventude hoje que anda tão alheia da política, exceto alguns que foram para as ruas criticar o jeito de fazer política e querer talvez a política direta, né? A não representativa, seja o plebiscito, o referendo, outras formas que inclusive estão na Constituição, mas eu digo, para esse que está alheio à política, eles têm noção do cuidado que o legislador e o constituinte teve em tentar melhorar a vida das pessoas pela política? Já visto até que o mercado global, mundial, vive até hoje os espasmos de uma crise que começou lá em 2008 nos Estados Unidos com a quebra de alguns bancos. Ou seja, as pessoas perceberam que é a política que muda a vida das pessoas. Como é que o senhor vê o estado da arte e da política hoje, ou do fazer política? Sobretudo do jovem, né? Isso, principalmente do jovem. jovem. Eu acho que falta uma consciência plena da importância desses aspectos, né? Mas há um amadurecimento quando os jovens vêm para a rua, ainda que às vezes... De maneira bem emocionada? Emocionada, um pouco, às vezes violenta até. Mas pior se isto não acontecesse. Sim. Pior se os jovens fossem absolutamente alienados, alheios às coisas da política, preocupados apenas com a sua fruição pessoal dos prazeres, das delícias que a vida oferece, a uns mais, outros menos. Mas eu acho que o jovem brasileiro, né, nesse contexto em que nós estamos aqui, está amadurecendo, está, digamos, mais receptivo à política, ao exercício da política do que algumas décadas atrás. Se pode falar que esse jovem está mais antenado, embora não participe diretamente, não se credencie para a política, não submeta o seu nome. Aliás, alguns até preferem ficar no anonimato, escondido atrás de alguma máscara. É verdade, mas assim, é verdade. Ele está pelo menos mais atento ao que acontece na política, está mais ligado. Eu acho que está. Há um amadurecimento do jovem que a gente não pode... ao qual a gente não pode estar alheio, né? Dizer que o jovem é alienado, que é absolutamente desinteressado da política, acho que é uma análise equivocada. Deputado, o senhor participou também da comissão de sistematização, onde foram desembocar todos os temas aqui. Como foi costurar dentro da comissão, que era enorme, né? Grande participação de deputados, muito papel, muito debate, muito discurso também, inclusive às vezes ideológicos. Como foi conciliar esses interesses dentro da comissão para escrever a melhor carta de todos os tempos? Olha, foi um exercício de paciência. Paciência. Sem falsa modéstia, de sabedoria do conjunto dos deputados. Né? E um exercício democrático pleno. Né? A gente não estava muito distante de um período duro, ditatorial, de arbítrio, mas acho que houve uma evolução muito rápida e uma aclimatação, digamos assim, também muito densa, muito forte, com o novo momento. E eu acho que nós soubemos ser dignos dele, como os atuais estão sendo. Né? O senhor fala com muito orgulho desse período. Para encerrar nossa conversa, qual é a melhor memória que ficou da sua convivência, inclusive, com os outros deputados constituintes e do fazer política naquele período tão candente, tão intenso? Olha, eu acho que foi a consciência coletiva do reconhecimento da importância desse momento. Sim. Não é? Porque se
Se tivesse sido importante como foi realmente, e tivesse havido um alinhamento de quem exercia o poder, de quem exercia, enfim, ocupava esse espaço à época, mas não foi assim. Quer dizer, houve uma participação efetiva, houve um interesse genuíno dos protagonistas da época, né? Tanto no plano federal quanto aqui no plano estadual. E eu me sinto feliz ter tido a oportunidade de integrar, de participar desse momento. Valeu a pena. Valeu a pena. O Assembleia Repórter de hoje fica por aqui. No próximo programa, nós vamos falar com o deputado Getúlio Ranachir e mostrar como ele ajudou na elaboração da Carta Magna de todos nós paulistas. Tchau, até lá.